esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Eu volto a avisar que o Padre Diogo está aqui na secretaria. Se tiver alguém que queira confessar, né, ele está ali, podem aproveitar esta oportunidade para fazer a sua confissão pascal, né, no tempo quaresmal. Hoje é a nossa quinta-feira da primeira semana da quaresma. Hoje fazem 9 dias que nós iniciamos essa caminhada, na quarta-feira de cinzas, né? E ontem fez uma semana, quarta-feira, então já entramos na segunda oitava, né? Tá ali dentro. Quinta-feira da primeira semana da quaresma. Hoje é um dia que as leituras, indiretamente, estão nos falando sobre a oração. A primeira leitura é uma oração belíssima. Você podia até pegar essa oração, decorá-la. Vocês não decoram muitos salmos que rezam assim em determinadas ocasiões. Essa é uma oração de uma mulher, uma oração completa, da Esther. Também leiam o livro de Esther, é um livro muito bonito. A Esther é a antítese da Herodíades. Se a Herodíades, aquela amante do Herodes, que mandou matar João Batista, era uma mulher que amava a morte, a Esther é uma mulher que ama a vida. Então, ela era rainha, estava tendo uma guerra, e o povo judeu ia ser exterminado, ia acabar na face da terra. Esse povo foi muito perseguido, e eles não iam conseguir sobreviver naquela guerra. E chega esse dia que ela vai enfrentar o leão, ela vai enfrentar o rei, ela vai falar com o rei sobre essa guerra, fazer aquele trabalho diplomático, aquele trabalho de embaixadora. Aí, antes de ter-se com o rei, ela se prostrou por terra desde a manhã até o anoitecer. Você imagina a gente de joelho rezando desde as 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. É o que ela fez. No outro dia ela ia se encontrar com o rei, aqui ela chama de leão, né? Aquele rei perigoso, furioso, né? Então, temendo o perigo de morte que se aproximava, a Esther busca refúgio no Senhor. E aí entra, entre aspas, a oração que ela fez, que resume essa busca de refúgio em Deus. Essa história continua, amanhã não será lido. A sequência, ela chega lá, se prepara,
inclusive muito bem vestida, e o rei acaba se simpatizando com ela. E ele fala uma frase que depois vai ser usada lá pelo Herodes, com a menina que dançou lá. O rei fala para ela: pede o que você quiser, ainda que seja a metade do meu reino, eu vou te dar. Aí sabe o que ela pediu? Ela não pediu riqueza, ela não pediu metade do reino. Ela falou: se eu fui do seu agrado, eu te peço então uma coisa: me dê a vida, a minha vida e a vida do meu povo. E o rei concedeu, e assim essa mulher salvou o povo de Israel. A história do povo de Deus é marcada em determinados pontos por ações de mulheres. Essa é um dos pontos, a ação da Esther. A outra é a ação da Judite, a outra é a ação de Maria. São mulheres que intervêm na história e salvam o povo. Mulheres que contribuem com o plano de salvação de Deus. Então, o exemplo da Esther é um exemplo muito bonito. E a oração que está aqui hoje é uma oração muito bonita. Deus, vem em meu socorro, porque eu estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Pois eu mesmo me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim, todos aqueles que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração, para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão dos nossos inimigos. Transforma o nosso luto em alegria e as nossas dores em bem-estar. Essa é a oração. Quando a gente lê essa oração, a gente se vê nessas situações. É o momento que a gente está em perigo, o momento em que a gente se sente só, o momento em que a gente se sente atacado pelos outros e se sente completamente só. Livra-nos da mão de nossos inimigos. Põe em meus lábios um discurso atraente. Muda o coração daquele que nos ataca. Não pede vingança, mas mude o coração daquele que me ataca, daquele que nos ataca. E assim, preparada, através da oração, ela se fortifica e chega perto do rei e é muito bem sucedida na sua missão. Então, nesses momentos existenciais, nessas circunstâncias de cada dia da nossa vida, a partir do mais profundo sofrimento, a gente coloca o joelho em terra e clama a Deus, e Deus nos escuta. No mesmo caminho vai o pequeno trecho do Evangelho de Mateus que nós lemos. É um trecho muito conhecido. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Aí depois vem a comparação. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus, e Deus nos atende como filhos e filhas. Nós somos maus, no fundo do nosso coração tem maldade, e mesmo na nossa maldade, ninguém aqui quer o mal para o seu próprio filho. Por isso que Jesus faz a gente pensar quando fala assim: olha, se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, agora você imagina Deus que é bom. Então, essa insistência
em pedir, aqui é a oração de pedido, né? Quando a gente se volta para Deus pedindo um favor, a gente reza também para agradecer, a gente reza também para louvar a Deus, e a gente reza também para pedir a Deus uma graça, um conforto, uma iluminação. Esther, naquele momento de sofrimento, de medo, ela pede a Deus que a ilumine, para que ela possa falar com o rei, num discurso atraente, né, com palavras sábias. Então, há muitas formas de nós nos colocarmos diante de Deus. E uma das grandes práticas do tempo da Quaresma é justamente a prática da oração. Nós não podemos esquecer o evangelho da quarta-feira de cinzas, durante esses 40 dias. Quando deres esmola, a prática da caridade. Quando orardes, é a prática da oração que volta na temática das leituras de hoje. Quando jejuardes, é a prática da penitência. Então, essas três coisas, e mais, no nosso caso particular do Brasil, quando dialogares com os nossos irmãos de diferentes religiões, né, em busca da unidade. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Então, rezando, vamos também nesse período ler a carta aos Efésios, que é essa carta em que o seu autor dá graças a Deus, porque Deus quebrou o muro da divisão, e daquilo que era separado por um muro da divisão, Ele fez uma unidade. Que Deus quebre os muros das divisões que existem entre nós, das grandes, diversas e profundas divisões que existem no cristianismo, mas que nós busquemos coisas comuns entre nós, que nós busquemos aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separe, e que nós saibamos, sobretudo, dialogar. O diálogo pressupõe respeito, o diálogo pressupõe igualdade. O autoritarismo pressupõe uma pessoa mais alta e outra mais baixa, o diálogo não. O diálogo também pressupõe escuta. Eu escuto com a mesma atenção que eu falo. E assim, juntos, a gente pode construir um mundo melhor. Quebrar o muro que nos divide é também se converter. É uma grande conversão. Quando nós construímos muros é porque nós estamos escravos do pecado, da falta de compreensão. A oração é uma das coisas que nós temos em comum. Todos os cristãos rezam, e eu sempre digo, muitos de nós rezamos muito, isso é muito bom. A oração também traz a unidade. Então, nessa quinta-feira da primeira semana da Quaresma, vamos rezar junto com a rainha Esther, e vamos pedir a Deus palavras atraentes. Vamos pedir a Deus que venha em socorro da nossa orfandade. Vamos pedir a Deus que esteja ao nosso lado toda vez que nós enfrentarmos o leão. O leão não é só o rei Nabucodonosor. Há leões para todo lado em volta da gente. Às vezes dentro da nossa própria casa. E que Deus possa mudar a intenção desses leões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De pé.